Agora está gravando. Daí a aula de hoje eu já também disponibilizo para vocês todo o conteúdo da aula, tudo que a gente estiver trabalhando hoje. Eu quero compartilhar. Gente, vocês estão vendo o meu slide? Sim, sim. Beleza. Então, a gente vai começar falando hoje, então, da Idade Média. Então, antes da gente entrar em Idade Média, primeiro, vamos entender essa divisão que a gente tem da história, essa periodização da história. Essa periodização, gente, ela é decorrente de uma convenção do que os historiadores eles fizeram. Então, foi um acordo, um padrão que foi estipulado e foi aceito entre os países anglo-americanos e que nós acabamos seguindo, referente a como iria se dar o estudo dos eventos organizados dentro da história. Então, essa periodização, ela segue uma ordem cronológica e ela se baseia em acontecimentos marcantes que determinaram o fim de um período e o começo de um outro período. Então, só ressaltando que quando eu tenho o fim de um período, não significa exatamente que a partir desse marco, toda e qualquer mudança, estrutura que tinha, ela cessa por completa. Ela muitas vezes eu ainda tenho uma continuação dela até que se tenha a transição por completa. Então, nós temos a história ela é dividida entre a pré-história e a história antiga, sendo a pré-história que ela vai do início do surgimento do homem até 4.000 anos antes de Cristo. Quando eu tenho, então, o surgimento da escrita com os povos mesopotâmios, que a gente já estudou isso, da escrita cuneiforme, é que caracteriza-se o início da história. Aí a gente estuda a Idade Antiga, que é a civilização da Antiguidade, que vai do ano de 4.000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Que em 476 eu tenho a queda completa do Império Romano do Ocidente e por assim dizer, eu tenho o fim de todo aquele Império Romano e o início da Idade Média. Então, a Idade Média ela vai de 476 depois de Cristo até 1453, que é quando eu tenho o início da conquista da Constantinopla. Então, na realidade, a Idade Média ela compreende o fim, o término por completo do Império Romano. Então, ela inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente e ela termina com a queda do Império Romano do Oriente. Então, é o período do término do Império Romano que a gente estuda na Idade Média. Já a Idade Moderna, ela vai de 1453 até 1789. Então, ela vai trazer o início da imprensa, o início das navegações marítimas, o Renascimento. Então, ela traz o início da produção capitalista. E o término dela ocorre com a Revolução Francesa, que aí eu começo a ter um avanço referente aos conflitos armados, então eu tenho uma nova ordem mundial. E ela dá continuidade até os dias de hoje, que é o considerado, que nós chamamos de idade contemporânea. Essa convenção de se estudar a história desta forma, ela data lá do século XIX, que é a maneira como a gente está estudando, até por isso que eu falei que não fazia muito sentido, antes da gente estudar o direito romano, a gente estudar a Idade Média, por isso que eu propus da gente ir da unidade 1.3, a gente vir estudar toda a unidade 2 e depois voltar para a unidade 1.4. Então, agora sim, a gente vai entrar na Idade Média. A Idade Média, então, ela vai do século V, depois de Cristo, até o século XV. Ela se inicia, então, com o fim
do Império Romano e o início do feudalismo. A Baixa Idade Média, ela compreende o enfraquecimento do sistema feudal que foi criado no final do Império Romano e a transição para o sistema capitalista. Então, os feudos, eles eram caracterizados por autossuficiência, por divisão de classes entre servos e senhores, e ele se torna, então, um importante surgimento também da igreja. Tanto que o ápice da igreja ele vai dar justamente nessa transição entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Diferenças que a gente vai ter entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Primeiro, a Alta Idade Média, então, ela é caracterizada pelo surgimento do feudalismo, que ele decorre após o declínio do Império Romano. Então, eu tenho a fragmentação do Império em reinos que eles passam a ser governados pela nobreza. Esses locais de governo da nobreza, eles duraram por cerca de 10 séculos. Então, ele vai do século XV até do século V até o século XV. E está dividida entre a Alta Idade Média. Então, aqui como eu tenho a queda do Império, numa tentativa de se manter o Império Romano, eu ter a forma que o Império tem para isso, é dividir-se as terras entre a nobreza. Então, essa divisão, ela vai estabelecer o surgimento do sistema feudal. Então, o poder, ele era entendido ainda como uma designação agora de Deus, que impedia, então, a transição social. Então, o nascimento é que determinava qual era a classe. Se você nascia filho de servo, servo você era, e se você nascia filho do Senhor, você ia ser parte do clã do senhor feudal. A Alta Idade Média, então ele tem como marco a intensificação da produção agrária, que eu vou ter, a divisão era em torno da propriedade. Eu começo a ter uma crescente desenvolvimento da aristocracia, que ela era representada pelos senhores feudais, que eram os proprietários da terra. E eu tenho uma centralização do poder na mão dessa nova classe social, que começa a surgir, a classe social da nobreza. Então, o poder e os direitos na nobreza, eles eram transmitidos por hereditariedade. Como eu falei, se você nascia filho de senhor feudal, filho do nobre, você tinha o direito de receber a sua nobreza. Então, essa nobreza ela era transmitida de geração em geração, bem como as obrigações referentes aos servos. Aqui eu começo a iniciar também a cristianização dos povos nórdicos e dos povos germânicos, e eu começo a ter um período de expansão do poder da igreja medieval. Então, ela começa a ter uma grande expansão na Alta Idade Média, sendo que a Baixa Idade Média, a diferenciação principal que eu vou ter é a imposição daí completa do poder da igreja. Tanto que depois a gente vai estudar também sobre o tribunal que foi formado, o sistema de inquisição, o tribunal de inquisição, e ele foi criado no século XII. Então, assim, ele foi criado na Baixa Idade Média. Então, a Baixa Idade Média, ela tem por característica justamente essa centralização do poder nas mãos do monarca, o aumento do poder da igreja e o início das cruzadas e da Inquisição. Então, esse período ele registra também uma grande crescente de epidemia. Nessa fase da Baixa Idade Média que nós temos a peste negra, né? Que aconteceu entre o final do século XV e século XVI. Então, é ela que foi responsável pela morte de quase um terço da população europeia e que está sendo a quarentena realizada naquela época, que está sendo um pouco comparado ao que a gente está vivendo nos dias de hoje. Aí nós vamos ter a transição para o Império em contrapartida. Então, aqui a gente tem
essa Alta Idade Média, ela está se iniciando. Alessandra, Sim, esse slide de diferenças não tem no nosso. não. Não, eu não encontrei. O slide anterior, sim, e esse que você passou, agora o próximo tem. Mas esse de diferenças eu não achei. Tá na aula 1.4. Que estranho. Porque então eu É, atualizei, porque assim, eu montei e depois eu atualizei, porque eu achei que ia ficar mais claro eu colocar das diferenças. Será que não atualizou o sistema para vocês? Porque eu então, atualizei esse slide ontem. então foi por isso, porque eu já tinha baixado outro dia. Então foi por Ah, isso então que eu acho não que foi tenho. isso. Então, Porque então tá eu achei explicado. que precisava complementar esse slide com as diferenças, eu complementei. Não tem problema, eu abaixo de novo os slides. Ah, não, Obrigada. tranquilo, desculpe. Não, imagina. Que eu achei que ficava mais claro eu colocar em tabela do que eu só ficar falando o conteúdo, que ficava daí mais fácil para vocês conseguirem entender e visualizar o que eu tô comentando. Beleza. Beleza? Então, assim, esse início que a gente tem do sistema feudal, ele começa a ser muito forte, muito característico dele aqui no Império Romano Ocidental, que eles começam a ter a invasão referente aos povos bárbaros que começam a dominar. Aí eu começo a ter o Império do Rei de Franco, que o reinado de Franco eram justamente os bárbaros que dominaram o Ocidente. Então, o Império de Carlos Magno, ele foi o maior esplendor que a gente teve do Reino do Franco, que eles dominaram a região central da onde hoje a gente conhece como a Europa. Então, ele assumiu o trono em 768. Ele é considerado o mais importante rei dos francos, porque ele que aumentou as conquistas militares e conseguiu realizar uma implantação da organização administrativa. Então, ele organizou os exércitos. Ele difundiu que dividir as terras em grandes proprietários. É, ele começa a trazer a ideia dos feudos. Ele começa então trazer a característica dos camponeses, a libertação que se tinha dos escravos, que lembra que o Império Romano, conforme ele se dividia entre os romanos e os escravos. Então, os escravos não tinham direito nenhum e eles eram oriundos dos povos que eram colonizados pelos romanos, tinham suas propriedades invadidas pelos romanos. Então, com a invasão do povo bárbaro, com a invasão dos francos, eles vêm e libertam todos os escravos, e esse exército ele expande as fronteiras do reino, constituindo agora um novo império. Agora a gente passa a ter o império de Caroligno, com uma política voltada totalmente para o expansionismo militar. É, ele vai além dos limites do que seu pai tinha conquistado, que seu pai, ele que tinha iniciado a conquista o término do Império Romano, e ele vai até onde a gente conhece hoje como sendo a Espanha. Então, nas regiões que ele conquista, ele constrói fortalezas, constrói igrejas em volta dessas próximas a essas fortalezas. Ele era cristão e ele é coroado como um imperador pelo Papa Leão XIII, terceiro, desculpa, no ano de 800 em Roma. Com a coroação dele, a ideia que a Igreja Católica tinha é de conseguir reviver o Império Romano com isso e unificar a Europa. Então, ele se preocupou em preservar a cultura greco-romana, ele investiu em construção de escolas, ele constrói também um novo sistema monetário, ele desenvolve também o sistema de artes. Esse período ele acaba sendo considerado como o período do renascimento do Carolígio.
Mas ele divide toda a área que ele tinha, ele divide então aquelas áreas em territórios e em condados. E esses territórios e condados, eles eram organizados, eles eram nomeados para gerenciar e governar esses territórios, os nobres. Então aqui ele é que cria os títulos de nobreza e ele é que cria o início do feudalismo. Ele falece em 814. Com o falecimento, quem acaba assumindo o império são os filhos do rei Carlos Magno, do imperador Carlos Magno. Os filhos dele, então, eram o Lotário, o Carlos o Calvo e o Luís Germânico. Então, o Tratado de Verdun, ele foi um acordo entre os descendentes de Carlos Magno. Esse tratado foi firmado em 843, na cidade de Verdun, por isso que ele recebeu o nome de Tratado de Verdun. Então, esse documento, ele é em consequência de uma guerra que aconteceu entre os descendentes do Carlos, que justamente eles estavam brigando pelo poder e a propriedade das terras do local, que nessa época já o que designava o seu poder de aquisição, a sua riqueza, era a quantidade de terras que você tinha. Então, eles estavam brigando por essas conquistas de terra, e esse tratado ele pôs fim a uma guerra que ela foi chamada de Guerra Civil de Carolíngia. Então, ele dividiu esse império entre os três netos. No século IX, o monarca, ele consolidou, então, essa relação com a Igreja Católica, e visando com isso manter a unidade territorial e manter o império. Com essa aliança militar, eu tenho uma nova guerra entre os irmãos, porque daí o Carlos e o Luís acabam discutindo pela divisão e eles querem aumentar a quantidade do seu poder, aumentar a quantidade de terra, e existe daí uma aliança militar entre Carlos e Lotário. E ele é forçado daí a acertar essa divisão e esse tratado para pacificar isso. Então, o tratado ele marca a época em que a unidade da política ela é abalada e põe fim à supremacia política da Europa. A divisão fica entre Carlos o Calvo, que é Carlos V, que ele ficou com os territórios da Francia Ocidental, que hoje que a gente conhece como a França. Luís Germânico, ele ficou com as porções do território que compunha a Germânia, que é hoje onde a gente conhece como a Alemanha, e o Lotário, ele acaba ficando com os territórios que nós conhecemos hoje como os Países Baixos. Então, essa é a divisão que se dá entre eles, e eles acabam iniciando o sistema feudal, porque essa divisão das terras que ele tem, para que pudesse ter uma administração melhor, eles nomeiam os nobres, que já tinha sido criado pelo avô deles, por Carlos Magno, e concede terras a esses nobres para que esses nobres, a quantidade de terra que eles recebessem, eles pudessem administrar e pudessem cuidar. E cria o contrato de vassalagem. Então, o contrato de vassalagem era: eu estou te entregando, você recebe, sendo nobre, você recebe uma porção de terras para que você pudesse administrar, e você tem a obrigação de fidelidade para com o seu senhor. Aí nós temos esse período que ele fica meio que um período de transição, porque eu tenho o direito germânico, que é decorrente justamente do direito dos bárbaros, e eu tenho o que se chamava de direito comum, que era o direito que existia dos romanos e o direito católico. Então, aqui surgiu a civil law, que é o sistema jurídico baseado no direito romano,
é que ele cria um sistema de codificação do direito. Então, ele se diferencia dos outros por causa que ele tem um respeito do valor individual e ele se caracteriza pelo sentimento que tem de independência pessoal, ao mesmo tempo que ele é unido ao culto da valentia e da força. Então, o direito germânico, ele reflete o caráter dos povos que manifestavam uma tendência individualista e subjetiva, enquanto o direito romano, ele formava uma legislação completa, que ela era mais regida à razão e o dever. Então, em diversos países, essa tradição romano-germânica é organizada em códigos e torna-se um sistema de caráter escrito do direito, e ele passa a pertencer então à família romano-germânica, que a gente acaba associando e seguindo também, sendo influenciado por conta do que acontecia na Europa, pela influência que nós tivemos dos nossos colonizadores, também os portugueses. Então, outra característica que eu tenho também é a generalidade das normas jurídicas, que elas são aplicadas aos juízes pelos casos concretos. Então, ele difere do sistema anglo-saxão, que é o sistema da common law, que esse sistema ele infere normas gerais a partir das decisões judiciais proferidas a respeito de casos individuais. Então, o direito brasileiro, ele é uma fusão entre o direito romano-germânico e o direito norte-americano, tendo em vista que a Constituição brasileira, ela foi herdada do sistema norte-americano, que é baseado na common law. Então, ele possibilita a formalização de jurisprudência, enquanto a construção do direito, nossa, também ela é baseada no direito positivo, então na necessidade da lei escrita que nós temos. Então, é uma comunhão entre os dois. O sistema feudal, então, como que ele se criou, como que ele se difundiu? Então, o feudalismo, ele é um conjunto de práticas que aconteceu, então, na Europa Ocidental. A economia, nessa época, ela teve uma retração muito grande das atividades comerciais. As moedas, que lembra que a gente tinha na época de Roma, você tinha as moedas cunhadas com a figura de César, então elas começam a perder o seu poder de circulação. Em contrapartida, a produção agrícola passa a ganhar um caráter de subsistência. Então, nesse período que eu tenho a crise do Império Romano, isso acaba favorecendo o processo da ruralização das populações. Então, em razão das constantes, isso é uma decorrência das constantes guerras que eram promovidas pelas invasões bárbaras, as crises que eu tinha dentro dos centros urbanos. Então, visando fugir dessas guerras e dessas invasões, a população ela acaba migrando para a zona rural. Então, eu acabo tendo a ruralização da economia, que atinge a maioria das classes sociais. Então, que antes essas classes elas eram divididas entre os escravos e os plebeus, eles passam a compor os escravos e os plebeus, eles passam a compor a classe dos que torna-se a principal força de trabalho do regime feudal. Então, o trabalho era em regime de servidão, o camponês ele estava atrelado à vida rural, por conta justamente dessas ameaças constantes que existiam nos grandes centros, das invasões dos bárbaros. O senhor feudal, ele representava a classe dominante, ele era o detentor das terras, e essas terras eram, como eu já comentei, eles eram oriundas de diferentes títulos resultados da nobreza.
Eles eram responsáveis pela proteção militar de toda a propriedade, então eles deveriam proporcionar para todos os camponeses, para todos os seus servos, uma proteção militar. Ele que exercia a autoridade, então ele era o senhor de toda a sua propriedade. Então, ele que determinava o modelo que deveria ser realizado dentro da administração da sua propriedade, e todos os seus servos tinham que jurar fidelidade a ele, que era uma continuação, como se fosse aquele contrato de vassalo que ele tinha feito com o imperador. A Igreja Católica, na Idade Média, ela tem um papel muito importante, principalmente do meio da Idade Média para o fim. Então, através do Concílio de Nicéia de 325 depois de Cristo, que começa a se apresentar as bases religiosas e ideológicas da chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, através dessa centralização de princípios, da sua formulação de uma estrutura hierárquica, a igreja ela começa a alargar o seu campo de influência. Então, ela estabelecia uma sociedade marcada pelo pensamento religioso. A igreja também esteve presente muito forte junto à sociedade medieval. Ela também ela destaca a sua presença também nos campos, tanto que aqui não tem. Depois tem um próximo slide que eu trago o mapa da distribuição das áreas. Aqui vocês veem dentro de... Aqui era como que... Depois eu vou explicar o sistema feudal, mas só para a gente adiantar, você tem o castelo, então você tem a estrutura que se dava na propriedade do senhor feudal, mas toda a propriedade do senhor feudal tinha uma igreja dentro da propriedade. Então, demonstrando a influência que a igreja tinha. Então, sua presença nos campos era muito marcante. Ela passa, durante a Idade Média, a controlar grande parte dos territórios feudais. Então, ela se transforma numa chave importante da manutenção das decisões por conta disso, por conta que lembra que eu falei que o que determinava a riqueza nessa fase do sistema feudal era justamente a quantidade de terras que você possuísse. Então, o crescente poder material da igreja fez ela causar com isso a forte influência que ela tinha no sistema feudal. Então, aqueles que viam a influência político-econômica da igreja como uma ameaça, eles começam a se concentrar em ordens religiosas para tentar evitar que esse confronto acontecesse. Então, eu tenho daí uma divisão entre a igreja e o Estado. E com isso eu começo a ter uma crescente vertente da igreja na sua estrutura e no aspecto dela começar a exercer um monopólio em relação ao Estado, em relação à tentativa de controlar como que se dava a divisão do Estado. Então, os membros da igreja, eles eram pessoas alfabetizadas, que tinham acesso a boas escritas. Muitos mosteiros, então, medievais tinham bibliotecas preservadas. Você tem várias obras, todos eles dialogavam, então, com pensadores da antiguidade, seguiam os estudos dos pensadores, dos filósofos antigos. A igreja, então, ela sofre todos aqueles que consideravam-se contra o poder da igreja, eles passam a considerá-los como se fossem hereges. Aí, com o crescimento, eu vou ter com isso a criação do tribunal
do Tribunal da Santa Inquisição, que justamente o Tribunal da Santa Inquisição, eles vêm a perseguir esses hereges que eram contra o sistema imposto pela Igreja Católica. E como que se dava a hierarquia dessa sociedade feudal? Então, no topo, a hierarquia, ela basicamente ela se dividia entre o senhor feudal, o clero, os nobres e os servos. Então, a estrutura, ela não permitia uma mobilidade, ela era, então, a condição do indivíduo, então, ele ia pertencer a determinada classe social por conta do nascimento dele, ele tinha que nascer nessa classe. Não existia nessa fase do sistema feudal a possibilidade dele ultrapassar de uma classe para outra, se não fosse por meio do nascimento. As terras, então, o senhor feudal, ele era propriedade das terras, lembra? Elas eram divididas em feudos, então o senhor era o proprietário, por meio da produção dele, ele que mantinha todo aquele feudo, que mantinha também os membros da sua família. Cada feudo tinha sua própria moeda, sua própria sistema de troca ou de barganha. Também tinha seu sistema de leis. E às vezes até tinha até seu próprio sistema de línguas. Então, o clero, ele possui uma grande importância. Aqui eu tenho também a divisão entre o baixo clero e o alto clero, sendo considerado o alto clero era o papa e os bispos que faziam parte do alto clero, e era considerada a nobreza do clero, e o baixo clero eram os padres e os vigários, que eram os que tinham acesso e atendiam principalmente aos servos e aos nobres guerreiros. Nesse sistema que eu tenho, também os guerreiros, eles eram obrigados a dar todo o suporte de proteção também aos servos, também à igreja. São os guerreiros que são convocados a participar depois da cruzada, que a cruzada era uma tentativa que depois ela ocorre na Baixa Idade Média, é uma tentativa da ampliação do poder da igreja e da tomada de uma maior quantidade de áreas, que ela tenta retomar o que o Império Romano acaba perdendo, mas ela acaba perdendo depois a cruzada para os muçulmanos. Tranquilo até aqui, gente? Ok. Beleza. Então, agora vamos lá. Como que se dava, então, a divisão do sistema econômico? Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui na tela, esse mapinha aqui, então, tudo isso daqui seria o feudo. Então, o feudo era a base econômica do sistema feudal. Então, toda essa extensão de terra era onde se dava o feudo. Então, nele, eu tinha o castelo, que ele era fortificado, eu tinha as aldeias, que era onde moravam os servos, as terras para o cultivo, o pasto e o bosque. Então, o feudo, ele basicamente, ele era dividido entre o manso sensorial, que eram as melhores terras, as terras mais produtivas, que pertenciam ao senhor feudal. Então, elas tinham que ser suficientes para sustentar a família do senhor feudal, e os camponeses, os servos, eles tinham que trabalhar na maior parte do tempo nesse manso sensorial. Eles que trabalhavam, eles que cuidavam, era uma das obrigações dele. O manso servil, essa outra área, todas as grandes, os feudos, todos eles
ou eles tinham um lago para que pudesse servir de manutenção, ou eles tinham um rio. Por isso a característica desse rio aqui no meio. Então, a divisão que eu tenho dos feudos, elas se dão por meio das proximidades de rios e lagos que eu tinha na época. O Manso Servil, então, era a terra dos servos, era onde os servos podiam cultivar os seus produtos para sua própria sobrevivência. E eles tinham direito a esse manso servil em troca de diversas obrigações e pagamento de impostos, sendo que esses impostos eles pagam. Lembra que cada feudo ele tinha sua moeda, ou ele era pago pela sua moeda, ou ele era pago por produto, pela sua quantidade de produção. O manso comum ou manso comunal era então a área comum que era utilizado tanto pelo senhor feudal quanto poderia ser utilizado pelos servos. Nessa área comum eu vou ter os pastos, eu vou ter o moinho, eu vou ter a estrutura que o senhor feudal possibilitava que os servos se utilizassem. Nessa época, eu começo a ter a configuração, então, da troca de mercadoria, por causa que os camponeses, eles não tinham, então, muita condição, muito dinheiro. Então, essa troca de mercadoria, o que a gente futuramente vai denominar como sendo o escambo, que era justamente eu tenho a moeda de troca existente entre os camponeses. Então, a agricultura era a principal atividade que era desenvolvida. Eu começo a ter o início da prática do artesanato. Ele servia, então, para a produção de ferramentas e para a produção de materiais domésticos. Então, ele ainda é de uma maneira bem inicial, e ele era passado, ele era ensinado, era como se fosse um ofício que ele era ensinado para os aprendizes. Então, nesse sistema, ele é marcado por uma sociedade que a gente chama de estamental, porque ela era dividida em estamentos, então eu não tinha uma mobilidade social. Então, quem nasce servo, ele acaba morrendo servo. Quem nasce filho do senhor feudal, acaba sendo nobre, acaba sendo do clero. Você tinha que ser indicado para fazer parte do clero, e para fazer parte do clero, você tinha que ter alguma relação com os nobres. Os servos, então, eles trabalhavam nessas áreas, eles podiam trabalhar tanto na área do manso servil, como também eu tinha servos que trabalhavam dentro do castelo para manutenção do castelo. Então, eles que cultivavam seus próprios produtos, eles cultivavam animais e também serviam o senhor feudal. Então, eles serviam na manutenção do castelo, eles serviam para fazer comida, para a limpeza do castelo, e viviam todos eles na casa dos servos, que essas casas dos servos eram justamente o vilarejo que pertencia à comunidade do senhor feudal. E quais eram essas obrigações que eu comentei? Essas obrigações feudais, elas acabam dando surgimento à ideia que a gente tem. O tributo, ele já surge no direito romano, com a obrigação que você tinha de anualmente, de a cada 5 anos, você tinha a obrigação de informar para o imperador quais eram as suas propriedades, quais eram seus descendentes, quais eram os bens que você tinha. Então, eu trago o surgimento do direito tributário, então ele vem do Império Romano. E ele acaba sendo difundido em outras formas que a gente tem de tributo pelas obrigações feudais. Porque aqui nas obrigações feudais eu começo a surgir a figura da taxa, eu começo a surgir a figura do imposto. Então, eu começo a desenhar o que no futuro a gente vai ter como sendo o direito tributário.
Então, as obrigações que nós temos, a corveia, essa obrigação, então, ela constitui o pagamento de prestação de serviços. Então, lembra que aqui no manso sensorial é a propriedade do senhor feudal. Nessa terra de propriedade do senhor feudal, o servo ele tinha que trabalhar de 3 a 4 dias por semana. Então, ele tinha que cumprir diversos trabalhos, como, por exemplo, ele limpar o moinho, fazer trabalho de plantio, fazer trabalho de colheita, nessas terras de uso exclusivo do senhor feudal. Então, essa obrigação era a obrigação da corveia. A talha já passa a ser a obrigação do servo, de passar para o senhor feudal metade de tudo que ele produzia nas suas terras. Então, se ele colhesse 20 quilos de batata, 10 quilos de batata ele tinha que separar e entregar como forma de pagamento da talha. Então, é aquilo que eu falei, ou os pagamentos eles se davam em moedas, ou eles se davam por meio do produto que era produzido pelos servos. A banalidade, ela correspondia então ao pagamento pela utilização dos serviços do castelo. É o que a gente tem mais ou menos a ideia referente ao pagamento de taxa. Ele vem aqui da banalidade, depois de taxa de justiça, que eu vou detalhar cada uma delas. Então, a taxa é ligada ao quê? A taxa é ligada a um serviço que o ente público te presta. Então, nós pagamos taxa de água, taxa de luz, por conta do serviço de prestação de água, de prestação de serviço de esgoto, do serviço de energia elétrica, que é produzido pelo Estado. Então, ele vem daqui dessas obrigações, ele é oriundo, a sua origem das obrigações feudais. Então, se o servo precisasse usar o moinho ou o forno, ele tinha que pagar uma taxa. Essa taxa era paga em forma de mercadoria para o senhor feudal. Então, aqui que eu tenho já começa a ideia de taxa. A taxa sempre é destinada para um serviço determinado. A captação era uma taxa já paga por cabeça. Então, cada elemento servil que morasse dentro da casa e que habitasse dentro do feudo, ele tinha que pagar essa taxa de captação para o senhor feudal. O censo, ele era anual e era um valor pago, um imposto pago pelo uso da terra. Então, aqui o censo, seguindo a mesma ideia do direito romano, é o que vai nos dar a base do surgimento do imposto de renda que a gente tem até hoje, infelizmente. A mão morta é o tributo pago, então, pela morte do chefe de família. Então, morreu o chefe de família, mas a família tem a ideia, vai continuar utilizando as terras do senhor feudal, então ele tinha que pagar esse tributo, que era denominado de mão morta. Então, era uma taxa de transição, semelhante ao que nós temos hoje no imposto de transmissão causa-mortes. Então, você morreu, e foi morreu o pai, por exemplo, e ele deixou filhos como descendentes. Esses filhos, eles pagam o imposto de transmissão causa-mortes para que eles tenham direito àquela propriedade que foi herdada, para que eles tenham direito de fazer o uso daquele imóvel. O tostão de Pedro, no futuro, é o que nós chamamos hoje pela igreja de dízimo, que é o que é pago à igreja para manutenção da capela. E ela correspondia a 10% do valor da produção do servo. A taxa da formariagem, ela era paga somente quando o servo tinha a intenção de se casar com alguma mulher que ela pertencesse a outro feudo. Então, ela não era do feudo aonde aquele servo morava, para que ele pudesse se casar com uma mulher de outro feudo, então tinha que ter a obrigação de fazer o pagamento dessa taxa para que ela pudesse vir a morar com ele. A albermagem não era uma taxa, era sim uma obrigação.
Então, quando o senhor feudal percorria o feudo, ou na realização de guerra, ou em realização de viagens, os servos eles tinham o dever de obrigar, então, de abrigar o senhor nas moradias, e enquanto o senhor feudal estivesse lá, ele não podia exercer outras funções. Ele tinha que se preocupar, então, com o aconchego do senhor feudal, com a alimentação do senhor feudal, e em servir em tudo que ele precisasse. A núdova era um imposto direto, ele consistia, então, na obrigação do servo trabalhar em construção, na reparação de castelo, nas cavas, nas torres, nos muros, em todas as obras que fossem necessárias para a defesa da terra. No futuro, então, inicialmente, esse imposto, ele era pago por meio da realização da prestação de serviço. No decorrer do tempo, ele passa a ser substituído por quantia em dinheiro, porque daí eu começo a ter pequenos proprietários que começam a atuar e se especializar, e se caracterizar na prestação desse tipo de serviço. Então, os senhores feudais passam a contratar essa prestação de serviço. Isso já quando a gente já está na fase da Baixa Idade Média. A taxa de justiça, ela era paga quando o servo precisasse da realização de alguma justiça sendo feita dentro do feudo. Então, se o servo cometia alguma infração, o senhor cobrava a taxa para que o julgamento acontecesse, e esse tribunal ele era presidido pelo próprio senhor feudal. A fossadeira, ela começou inicialmente com uma multa que tinha que pagar, o que eles fossem convocados para a prestação de serviço militar e se negassem a realizar essa prestação de serviço. Então, inicialmente, eles pagavam uma multa. Com a consolidação e o aumento do domínio cristão, essa participação nas expedições militares foi se tornando menos frequente, e essa fossadeira ela passa a se converter como um tributo fixo. Então, ela passa a ter uma característica, ela deixa de ter então, a característica como se ela fosse uma multa. Ela se manteve durante grande parte da Idade Média. Então, essas eram todas as obrigações feudais que os servos tinham em relação aos senhores feudais. Vocês percebem que eles acabavam ficando com uma quantidade muito pequena daquilo que eles produziam, porque tanto a grande parte eles tinham que entregar para o senhor feudal, como também ele entregava uma parte do que ele produzia também para a igreja, para ele poder ter a taxa que ele tinha, o tostão de Pedro que ele tinha que pagar, para que ele pudesse ter acesso à capela que existia dentro do vilarejo. Aí, tudo isso daí estava acontecendo lá no Império, lá no Ocidente, onde antigamente tinha sido o Império Romano do Ocidente. E então, nesse colapso, eu tenho. E o que está acontecendo? Eu continuo mantendo, os romanos ainda detêm um certo poder no Oriente. Então, como que se deu isso? Em 330, o imperador Constantino, ele cria a cidade de Constantinopla, onde vai ser a colônia grega do Bizâncio. Então, essa colônia ela é cercada por águas, ela tem um forte muito grande, bem estruturado, que era feito. Então, com o passar do tempo, esse império ele ganha grandes poderes, ele ganha um certo esplendor. Então, o auge é no Império de Justiniano, que o imperador Justiniano, justamente ele é responsável
pela criação do Código Iuris Civilis, que a gente já estudou quando a gente estudou lá o direito romano, né? Então, o Império, ele implementou o projeto de expansão territorial. Justiniano, ele é o principal imperador, então, deste período, mas ele não conseguiu resistir por completo às invasões dos povos germânicos da Europa e acaba cedendo posteriormente essa dominação árabe para o norte da África. Então, no plano político, Justiniano, ele busca a formação, então, das leis. Então, ele acaba formando um conjunto de juristas que são influenciados, o que traz uma grande influência até hoje do direito romano. Ele que compilou, então, as leis que formaram o que a gente chama do corpo do direito civil, né? O Código Iuris Civilis, que ele era esse corpo do Iuris Civilis, lembra que ele era composto pelas constituições imperiais, ele era composto essas constituições imperiais, então, eram as leis de Justiniano. Nessas leis de Justiniano, então, ele determinava como que funcionava a administração, então, tinham desde determinações administrativas, até mesmo obrigações e tributos a serem pagos. Também aqui eu tenho no Código Iuris Civilis, eu tenho as novelas que eram com as análises, os estudos feitos pelos jurisconsultos, que é semelhante ao que nós temos hoje na nossa doutrina. Nós temos também a jurisprudência, que eram os julgados da época, os grandes julgados da época. Então, na Baixa Idade Média, esse Império Bizantino, ele dá os seus primeiros sinais de enfraquecimento, e é justamente com o movimento das cruzadas e a ascensão comercial nas cidades italianas que eu acabo tendo a desestruturação completa do Império. Então, no século XIV, a expansão turca na região do que a gente chama da Ásia Menor, ela reduz o Império da Constantinopla e, finalmente, em 1453, os turcos dominam a cidade, que no futuro ela vai ser chamada como Istambul, e é hoje uma das principais cidades da Turquia, e ocorre a decadência e o término por completo do Império Bizantino. Aí a gente vai entrar já aqui na fase, então a gente tem, convivendo simultaneamente, eu tenho o direito feudal, o direito romano e o direito canônico medieval. Então, o direito canônico, a principal característica que eu tenho dele é que ele era um direito escrito, que ele surge, suas primeiras redações, elas vão surgir no século XIII. O direito canônico, então, ele acaba sendo objeto de trabalhos de doutrina, ele constitui, então, a ciência do direito muito antes até mesmo do direito laico, e ele acaba influenciando todo o direito que a gente tem até hoje. Então, a igreja, ela percebendo o seu poder e a necessidade de um direito próprio, ela acaba criando um conjunto de normas. No século II, que começa a formação do direito canônico. Então, o direito canônico, ele tem por fontes os decretos dos pontífices, oriundos dos concílios dos seus bispos, nos mais variados, então, estatutos que eles eram promulgados pelos bispos e nas diversas regras que existiam nos livros penitenciais. Esse direito canônico, ele está muito presente na Bíblia, você tem ele é determinado na parte dos Levíticos. Lá você tem todas as normas determinadas que eram seguidas pela época do direito do Império. Do Império não, desculpa, do direito canônico. Então, qualquer instituição
para se firmar, ela precisava de uma justificação de uma estrutura jurídica. Então, a Igreja Católica, ela justamente, então, ela cria, então, regras, normas, decretos, que acabam complementando e que vão muito além do que estava determinado e previsto dentro das escritas que eles seguiam da Bíblia, do Torá, né? Então, esse conjunto de leis, eles pendem para a afirmação da esfera social. O direito que nós temos hoje, o direito canônico, ele difere um pouco do que foi o surgimento do direito católico medieval, tá? Então, o canônico é um adjetivo que ele caracteriza o que estava de acordo com os canones, então, com as normas estabelecidas e que eram convencionadas. Então, a Igreja Católica, ela acompanha os elementos ligados à igreja, ligado ao rito. Então, o Código de Direito Canônico, ele acaba sendo um conjunto de normas que ele vai disciplinar o sistema eclesiástico, ele também vai definir a hierarquia administrativa que existia na época, quais são os direitos e quais são os deveres dos fiéis católicos. Também ele determinava os sacramentos possíveis e, principalmente, quais eram as sanções que deveriam ser aplicadas no caso de transgressões das normas. Então, nessas leis, elas eram próprias da igreja. Esse direito canônico da Idade Média, ele cria várias leis, ele cria uma... Ai, Thiago, que susto que você me deu, bom dia. Desculpa, gente, o filho matou a mãe do coração. Até perdi onde eu estava. Bom, então eu tenho no direito canônico, então ele surge na Idade Média, ele se fortalece na Idade Média, e ele é um dos principais marcos, aquele é um dos primeiros direitos escritos que nós temos. Só que ele começa escrito como leis esparsas. O primeiro código, compilação que nós vamos ter de leis escritas é o Código Iuris Civilis, mas as primeiras leis que eu tenho escritas, regulamentadas, estruturadas como norma jurídica, ela data do século XII, que é o direito canônico. Aí nós vamos ter, justamente no século XIII, que eu tenho a criação do tribunal, chamado Tribunal de Santa Inquisição. Então, ele era uma espécie de um tribunal religioso, que ele condenava todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica, ou que eram consideradas uma ameaça para sua doutrina. Então, essas pessoas, elas eram denominadas como hereges, e eles eram denunciados, eles eram perseguidos, julgados e condenados. Muitas vezes eles podiam ser queimados à praça pública. A pena mais leve era a de prisão temporária ou a prisão perpétua. Então, os perseguidos, eles não tinham direito de saber, muitas vezes eles nem sabiam que eles foram denunciados. Você vai eles não podiam, então eles não sabiam, eles não tinham o direito a ter uma representação, a ter uma defesa, então eles eram surpreendidos. A forma utilizada também pela Inquisição para a obtenção do que eles chamavam da confissão, eram as formas mais bárbaras de tortura existente. Então, esses tribunais, eles foram ganhando cada vez mais força nos países europeus. Eles ocorreram principalmente em Portugal, na Itália, na França e na Espanha. Na Inglaterra, não houve um firmamento muito forte do Tribunal da Santa Inquisição, mas tiveram alguns casos isolados.
Diversos cientistas foram perseguidos, foram censurados e foram até mesmo condenados justamente por terem ideias contrárias à igreja. Um deles foi o italiano Galileu Galilei, que ele foi condenado à fogueira, mas ele consegue escapar e fugir da fogueira. Os inquisitores, então, eles consideravam bruxaria toda e para qualquer prática de cura que fosse realizada através de chás, através de remédio feito com ervas ou outras substâncias. Eles perseguiam principalmente as mulheres que se utilizavam desses meios de tratamento, e por isso elas eram consideradas como bruxas. No século XV, o rei e a rainha da Espanha foram que perseguiram nobres e judeus. Os judeus tinham uma grande perseguição pela Igreja Católica. Inclusive, eles eram proibidos de ter qualquer propriedade. Eles não tinham direito a ter acesso de terra. Eles acabam ficando totalmente à margem essa civilização, então eles não tinham o direito ao acesso do direito romano, eles não tinham o direito ao acesso do direito católico, canônico, né, quer dizer, e eles também não tinham direito ao sistema feudal, então eles ficavam totalmente à margem. Por conta disso, eles começaram a desenvolver um novo sistema de trabalho, que era o sistema de mascate. Então, nessa fase da Idade Média, eu também começa a surgir, a Índia foi descoberta, com a Índia sendo descoberta, eu começo a ter a venda e a comercialização das especiarias, então eu tenho várias ervas, várias chás que vinham da Índia para serem vendidas, eu tenho tecidos que vinham da Índia também, e quem traziam essas vendas, essa comercialização, era justamente esses mascates. E esses mascates, eles eram os judeus. Vai no seu quarto, então, Cici. Então, eles começam a iniciar aqui o que nós vamos ter depois do direito comercial. Gente, eu preciso ir no banheiro e preciso cuidar do filhinho. Vamos dar um intervalinho de uns 10 minutinhos, daí daqui a pouco eu volto para a gente terminar, pode ser? Ok, tá Pro. Beleza? 10 minutinhos então de intervalo, daí depois eu volto. Ok. Beleza. Ok.